Vamos à hora. Seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente. É nosso conteúdo de política do Grupo Aratu, conversando com personalidades que nos ajudam a entender como a política faz parte do nosso cotidiano. Hoje, com muita satisfação, estamos recebendo o deputado estadual, agora deputado estadual, voltou à cadeira de deputado estadual, Léo Prates, que durante 2 anos, eu posso dizer, teve um maior desafio de sua vida. Foi o maior desafio de sua vida, Léo, ser secretário durante uma pandemia? Sem sombra de dúvida, Pablo, foi extremamente difícil, foi complicado do ponto de vista pessoal, profissional, sofri bastante, mas posso também dizer que foi o mais difícil, mas o que mais me realizou, né? Consegui ajudar muitas pessoas, consegui melhorar a vida de muitas pessoas, né? Eu posso dar um dado simplesmente, quando a gente começou a gestão do ex-prefeito Assemineto, nós tínhamos apenas 18% de cobertura do território de Salvador com posto de saúde, né? Só apenas 18% do território de Salvador tinha posto de saúde. Quando eu saí agora, eram quase 60%. Qual foi a grande lição de um período como esse? Eu imagino que muitas coisas, muito aprendizado político, profissional, pessoal. Muita gente diz que Léo se tornou médico praticamente pelo conhecimento que ele adquiriu. Mas qual a grande lição que você tirou desse período? Eu acho que trabalhar coletivamente, né? Eu sempre digo que eu transformei a minha maior fraqueza em minha maior fortaleza. Qual era a minha maior fraqueza? Eu não ser da área de saúde. O que eu fiz? Me cerquei dos melhores. Então, criamos um centro de operações especializadas com grandes sanitaristas, apoiados pela Universidade Federal da Bahia, pelo Instituto de Saúde Coletiva. Quero agradecer a 2 grandes mulheres, a doutora Glória Teixeira, e pela Fiocruz, a doutora Marilda, além de sanitaristas do CIEVES e de toda a Secretaria de Saúde. Então, as decisões eram coletivas. Eu apenas operacionalizava, eu sempre brinco, que os profissionais de saúde eram os engenheiros e eu apenas executava as vontades deles. Então, eu acho que foi isso, ouvir muito mais do que falar e fazer tudo aquilo que nós ouvimos. Então, o mérito é dos profissionais de saúde. Eu me coloquei como facilitador do trabalho deles, porque eles que estavam na ponta fazendo os exames, salvando vidas. Então, qual era a minha obrigação? Que ele tivesse os remédios, os insumos, os equipamentos que eles precisavam. Então, eu me coloquei no papel de facilitador do trabalho dos profissionais de saúde. Eu acho que esse foi o meu grande mérito. 44 anos recém-completados agora, no início do mês de abril. Léo Prates já foi vereador, já foi presidente da Câmara de Vereadores. Todo mundo reconhece como secretário municipal da saúde aqui em Salvador num período difícil. Agora volta a ser deputado estadual e deve encarar um desafio que é a campanha para deputado federal. Muita gente diz, Léo, que você poderia estar nesse momento na cadeira de prefeito de Salvador. O que faltou para você ser prefeito de Salvador nesse momento, talvez no lugar de Bruno Reis? Olha, primeiro assim, eu defendo um projeto. Eu digo a vocês, senão estaria sendo incoerente. Eu fiz da Secretaria de Saúde e as decisões foram coletivas, sempre eram tomadas a muitas mãos. E eu acredito em todo o projeto construído de maneira coletiva. Então, assim, coletivamente, o que nós representávamos naquele momento? A continuidade do trabalho do prefeito Assemineto, tá? E os 2 nomes que se colocavam naquele momento era eu e o atual prefeito Bruno Reis. Bruno tem muitos méritos e eu tive um problema muito grave, que foi que eu não poderia, naquele momento, já que o trabalho era coletivo, largar a Secretaria de Saúde e ser candidato a prefeito. Não havia lugar onde eu podia servir mais a minha cidade do que sendo secretário de saúde. E veja que, graças ao bom Deus, eu passei por 4 ministros da saúde, 3 secretários estaduais de saúde. Tem um amigo meu que brinca assim, você é igual a Highlander, só resta um. Então, e Deus me deu essa glória, e assim, não havia lugar que eu podia servir melhor as pessoas. Então, assim, o que é que me tirou da disputa interna do grupo? A circunstância, a CM, né, o saudoso Antônio Carlos Magalhães, ele dizia que majoritário é destino. Infelizmente, naquele momento, não estava no meu destino. Eu não podia, né, com a defesa que eu faço, porque a pior traição, minha avó me ensinou isso, a pior traição é a você mesmo. Então, eu não podia ser candidato a prefeito e deixar as pessoas precisando de mim. Naquele momento, a gente criou uma simbiose e eu tenho que dividir o trabalho
Como eu digo, todo mundo tem erros, tem acertos, tem qualidades e tem defeitos. Mas eu tenho que dividir aquele período que nós ficamos, eu e Fábio Vilas Boas, nós nos unificamos e trabalhamos aqui na Bahia como sistema único de saúde. Isso deu destaque à Bahia, inclusive nacional, do trabalho que nós fizemos. Inclusive, trabalhei junto com todos os ministros. Nós temos uma discordância grande com o governo federal em relação à política de restrição, mas na parte da assistência, o governo federal mandou respirador, mandou dinheiro, e nós trabalhamos juntos também. O sistema é único porque diz isso, é Ministério, Secretarias Estaduais, Secretarias Municipais trabalhando junto. E eu acho que aqui na Bahia, em Salvador, nós alcançamos um dos menores índices de letalidade do Brasil por isso, porque nós trabalhamos unidos e unificados. Então, eu acho que esse é um grande legado. E aí, terminando de responder a sua pergunta, eu não podia naquele momento, eu quero lembrar que eu tinha que me desincompatibilizar dia 2 de junho de 2020. Eu me lembro bem, foi um dos dias que eu mais chorei na nossa vida. Não é porque a gente sabe que está fazendo certo, que a gente não sofre, que a gente não tem o nosso desejo pessoal. Eu não escondo de ninguém que eu tenho um sonho um dia de ser prefeito de Salvador. Entendo que o prefeito Bruno Reis tem um direito à reeleição, mas eu tenho um sonho um dia, eu tenho só 44 anos, eu ainda tenho uma estrada longa, se Deus me permitir, pela política. Eu gosto de servir. E eu não podia, naquele momento, colocar minha ambição pessoal acima da vida das pessoas em primeiro lugar e de um projeto coletivo que nós tínhamos, que transformou a área social, que transformou a saúde e que transformou a educação da nossa cidade, ou seja, que melhorou a qualidade de vida do soteropolitano. Aí você vai para o PDT e se torna um dos principais nomes aqui em nível estadual do Partido Democrático Trabalhista. Eu vejo você muito próximo a nomes como Ciro Gomes, Cid Gomes, nomes de projeção nacional. Ciro Gomes deve ser o candidato a presidente do PDT. Félix Júnior, que é o presidente estadual do partido, você como presidente municipal. Essa ida para o PDT, como foi a recepção? Como é que você está encaixado dentro do plano nacional do partido PDT? Na verdade, a ida para o PDT foi por proximidade de ideologia, né? Eu me considero um político de centro, respeito muito as pessoas que pensam diferente de mim, mas me considero um político de centro. Eu tive uma conversa com a CM Neto logo quando a gente começou o trabalho para a sucessão da prefeitura. Eu disse, Neto, eu tenho um desejo, o Neto foi muito democrático. Disse, olha, eu tenho o seu nome e o de Bruno, vamos colocar os dois no tabuleiro e vamos ver quem sai melhor. Eu não podia ficar no União Brasil, antigo Democratas, porque o partido já tinha fechado questão em torno do nome de Bruno. E eu fui para o PDT. No PDT eu fui muito bem recepcionado. Ciro Gomes esteve na minha pré-candidatura a prefeito 2 vezes aqui. Nós chegamos a 11% nas pesquisas. Realmente eu agradeço o cidadão de Salvador que entendeu a nossa mensagem de paz, de amor. Eu acho que política não se faz com ódio. Eu lamento muito quando eu vejo famílias sendo destruídas por causa de política. Se eu fosse odiar alguém porque pensa diferente de mim, eu tinha que odiar meu pai e meu padrinho. Eles pensam diferente de você politicamente? Pensam totalmente diferente. Meu padrinho foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui em Salvador. Aliás, melhor dizendo, para não ser mal interpretado, participou da fundação. É lulista de 4 costados, mas eu penso diferente. Eu acho que nós precisamos de um projeto para o Brasil que unifique o Brasil, acabe com esses extremos, porque a gente não pode ver família se acabando. Eu acho que política tem que ser um lugar de amor. Política tem que ser com vocação. Vocação vem do latim, vocare, chamado de Deus. Um chamado de Deus não pode ser um motivo de ódio. E um chamado de Deus, o sentimento que mais na Terra nos aproxima de Deus é o amor, né? O amor faz a gente superar muitas coisas. Então, é contra isso que eu trabalho, é a favor do amor que eu trabalho. Eu tenho amigos que votam em Bolsonaro, eu tenho amigos que votam em Lula, eu tenho minha preferência, eu vou votar no Ciro Gomes, eu não escondo isso de ninguém, se ele for candidato a presidente eu vou votar nele, mas respeito muito a opinião diversa, eu não sou dono da verdade, nós temos que passar a entender o outro lado, e eu acho que o convencimento tem que ser no campo das ideias, e isso que eu procuro fazer sempre na minha vida. Falando em diálogo, você acabou de mencionar aqui a sua relação de secretário municipal com o secretário estadual Fábio Vilas Boas, que foi uma relação de muito discurso unificado. Vocês tinham um discurso bem alinhado, as ideias, os planejamentos, parecia que vocês estavam trabalhando com a dobradinha para ajudar o povo.
Só que agora, num período eleitoral, vocês estão em lados opostos e disputando provavelmente votos parecidos. Ele sendo candidato a deputado federal, você sendo candidato a deputado federal, sabendo que Fábio Vilas Boas teve um episódio marcante que culminou na exoneração dele, num episódio de uma acusação de machismo, de misoginia, de agressão. Como é que ficou essa relação depois e como é que você analisou aquele episódio que culminou na exoneração de Fábio Vilas Boas? Não, olha, Fábio é um dileto amigo. Fábio foi uma das pessoas, quando eu fui chamado pelo prefeito Assemineto para ser secretário de Saúde de Salvador, Fábio foi uma das primeiras pessoas que eu procurei, né? Fábio disse, vá, que nós vamos trabalhar junto, eu vou lhe ajudar. E ele nunca me faltou, ele foi muito correto comigo. Nós já tínhamos uma relação antes da minha assunção à Secretaria Municipal de Saúde. Eu sempre digo que os erros não apagam os acertos. Eu acho que naquele episódio ele mesmo reconheceu, ele errou, mas eu conheço Fábio de perto, ele não tem nenhuma dessas características que você falou. Ele não é um cara que trabalha com ódio, ele não é um cara que tem preconceitos. Então, assim, ele errou, faz parte da vida, às vezes no momento de raiva, de chateação, mas eu acho que os acertos dele em prol da Bahia, da vida dos baianos, foram muito maiores do que seus erros. Então, assim, eu estava conversando com vocês há pouco nos bastidores, e qualquer nós estamos suscetíveis a erros, nós precisamos ter essa humildade, perfeito só Deus. E eu estava dizendo, às vezes, com essa, vamos dizer assim, com essa mediatização que houve na pandemia da minha figura, da de Fábio, da de Tereza Paim, nós também trabalhamos em conjunto com Tereza Paim, que foi uma grande mulher. Eu tive pouco tempo com a secretária Adélia, mas também se mostrou uma pessoa muito bem intencionada. Nós precisamos entender que os seres humanos são falíveis. Nós cometemos erros também. Em outras palavras, vocês estavam muito evidentes, os rostos de vocês, os rostos eram muito conhecidos e todas as câmeras de celular estavam apontadas para vocês. Qualquer deslize, qualquer acontecimento ganharia. Vira de outra proporção. Então, o que eu estou querendo dizer? Gente, eu também tive. Eu sempre procuro dizer, na minha saída da secretaria, que foi uma secretaria que eu agradeço aos servidores da secretaria, aos amigos, às lideranças comunitárias de Salvador, aos vereadores, aos deputados estaduais que ajudaram muito a gente. Na minha saída, eu disse, eu tenho qualidades e defeitos, eu sou um ser humano como qualquer outro, eu tive erros e acertos. Mas a única coisa, Pablo, que me tranquiliza e que me deixa muito feliz com o que eu fiz, é que eu sempre procurei acertar e fazer o melhor que eu posso. Então, eu não podia ser muito melhor do que eu fui, porque eu me esforcei, eu acordava às 4h30 da manhã, ia dormir 11 horas, eu larguei minha família doente para continuar a minha missão. Foi uma das conversas mais duras que eu tive na minha vida. Então, não tem como eu ser melhor do que o que eu fui. Se eu errei, eu peço desculpas. Se eu acertei, eu divido com todos os profissionais e trabalhadores da saúde que estiveram lado a lado comigo em cada momento. Eu vejo que você se emociona, até justificável, depois de tudo que você deve ter passado. Político não gosta muito de se emocionar em público porque as pessoas podem achar que é fraqueza. Eu já acho que é humanidade, é sentimento, é emoção aflorando. Tem isso mesmo de político não se emocionar, de tentar controlar. Olha, tem uma frase na política que eu gosto de usar o inverso. Diz que política não se faz com o coração. Eu não sei fazer sem o meu. O que me fez, talvez, fazer o trabalho muito bom que nós fizemos, porque um dos méritos que eu tive na secretaria foi acabar com fomos nós que fizemos, todos os servidores, do pessoal da limpeza. Eu sempre digo, um leito de UTI, se estiver sujo, você não pode colocar um ser humano lá. Então, do trabalhador da limpeza, ao diretor do hospital, passando pelo médico, pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, o trabalho é coletivo, certo? O que eu acredito na minha vida pública é que nós temos que sempre buscar fazer esse melhor. E se você fez esse melhor, é isso que tem que deixar você com sua consciência em paz, com sua consciência tranquila. Eu acho que o que não pode faltar, as pessoas viam. Eu organizava minha agenda todos os dias, Pablo. Eu acordava às 4h30 da manhã, eu tenho que também dividir, pouca gente sabe. Minha esposa é funcionária de carreira da Secretaria Municipal de Saúde. Eu acordava às 4h30 da manhã, ela acordava comigo, e eu tenho que dividir com ela. Eu não entendia, nos almoços de domingo, Pablo, era eu, minha irmã é médica, o marido é médico, o noivo da minha outra irmã, tenho 2 irmãs, é médico, minha esposa é epidemiologista, é doutoranda em saúde pública, a irmã dela é médica, o marido é médico,
Então, eu chegava e falava, médico, papo. aí quando eu assumi a Secretaria de Saúde, logo quando eu assumi, no almoço de domingo eu fazia, você é médico, você é médico, você é médico. Não, secretário de saúde sou eu, tá? Aqui quem vai coordenar o almoço sou eu. Aí eu ficava perturbando eles, brincando, e eu não entendia por que todo domingo eu tinha que ouvir tanto sobre saúde, e assim eu acredito muito em Deus por isso. Quando eu cheguei à Secretaria de Saúde, as pessoas pensam, você brincou que as pessoas pensam que eu sou médico, mas eu via as conversas de domingo em minha casa e eu nunca entendia para que eu achava que aquele conhecimento, e aí prova que o conhecimento sempre é útil, por que eu tinha aquele conhecimento, eu estava absorvendo aquele conhecimento, acabando por osmose. E acabou que na Secretaria de Saúde eu aprendi isso. Então, só para concluir, eu tenho que agradecer muito a minha esposa, Ana Paula, porque ela acordava comigo 4h30, chegava de noite, ainda tinha o terceiro turno. Quando eu tinha alguma dúvida, Ana Paula, e ela é epidemiologista, para quem não entende bem a profissão, epidemiologista é quem lida justamente com a saúde coletiva, né? Uma pandemia, por exemplo, é muito vinculada à área de vigilância. Claro que tem a área de assistência, mas eu estou falando a coordenação, é muito da área de vigilância epidemiológica. Então, ela foi muito importante na minha trajetória, na tirada de dúvida, na pergunta. Como eu disse, eu tenho humildade, eu acho. Minha avó dizia, meu filho, só tem uma coisa que faz um homem inteligente em burro. Minha avó só tinha o primeiro grau, mas era uma pessoa de grande sabedoria, que eu tenho certeza que teve comigo aí, no enfrentamento da pandemia aqui. Ela foi para o céu, mas de lá eu tenho certeza que ela me ajudou muito. Ela virava e só tem uma coisa que transforma um homem inteligente em burro, a vaidade. E isso nunca me pegou, eu sempre fui, você disse que virou marca registrada, a gente estava com meu tênisinho, com minha camisa, simplesinha, e meu pai me ensinou uma vez, só para terminar de episódio, eu gosto muito de episódio da minha vida, eu devia ter uns 11 anos de idade, aquilo inclusive que me levou para a engenharia. Na construção civil tem uma máquina que chama de vibrador. Você pega o concreto, aí para não fazer bolhas de ar no concreto, você vai mexendo para o concreto ir descendo. O concreto está como se fosse uma massa, e ele vai descendo e não se folha a bolha de ar. Em determinado momento da construção, meu pai estava concretando uma piscina, em determinado momento aquele equipamento quebra. E aí meu pai pega o vergalhão, vocês sabem, tem aquela ondulação, e começa a bater fazendo o papel de um vibrador. E depois os profissionais em volta começam a fazer o mesmo, os trabalhadores. E meu pai termina com a mão toda sangrando. E eu, com 11 anos de idade, eu nunca esqueço esse episódio, a casa que ele estava construindo era ali no Itaigara. Eu viro, pô pai, mas você tem tanta gente para trabalhar para você, por que você fazer isso, terminar com a mão toda sangrando? E a gente ficou com a dó danada dele, né? Eu era muito menino ainda, você acaba ficando com o coração. Você está fazendo isso? Ele me deu uma das maiores frases que eu usei nessa pandemia. Meu filho, se lidera pelo exemplo, não se lidera pelas palavras. Então, por isso que eu estava sempre nos hospitais de campanha, sempre nas UPAs, nas unidades básicas, para estar junto do profissional de saúde, vendo a dificuldade, como eu disse, vendo o que ele precisava. Consegui resolver tudo? Não sou arrogante, Pablo, não. Mas eu tenho certeza que eu melhorei as condições de trabalho em Salvador. Está aí uma questão que eu quero abordar com você. Você falou bem, a palavra inspira, mas é o exemplo que arrasta. Mas a questão que eu queria abordar com você, eu te conheço há muito tempo e você é muito trabalhador. Eu acho até que é um pouco da nossa vaidade de realizar, a gente meter a mão na massa, trabalhar e ter o compromisso com o que a gente está fazendo. E conheço muita gente da área de saúde e sei que as pessoas são apaixonadas, a grande maioria dos profissionais de saúde são apaixonados pelo que fazem. Apesar disso, a saúde em geral ainda tem muitos problemas, é muito difícil para a população ter uma saúde de qualidade. Por quê? Porque mesmo com um secretário comprometido, com profissionais comprometidos, com verba, a gente ainda tem tantos problemas na saúde. Vamos lá, Pablo. Para mim, e aí para não dizer que eu estou falando apenas de um governo, eu vou falar de todos os governos. Para mim, o problema na ponta da saúde é um sintoma. A doença está em Brasília. Por isso que realmente lidando aqui em primeira mão, já hoje à noite a gente vai anunciar, esse será o meu projeto. Eu serei pré-candidato a deputado federal. Esse é um dos motivos. Qual é o grande motivo? Ao longo do tempo, e olha, eu não estou criticando a questão das emendas, eu acho a emenda parlamentar um dos instrumentos mais legítimos que tem na política, porque você ajuda coletivamente a determinado segmento e como é uma eleição proporcional, você tem que representar segmentos realmente. Mas no Brasil está se cometendo um erro e aí eu não sei se é anterior, mas desde 1994, quando eu começo a acompanhar a política, a gente está falando do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, você tem um problema grave,
que é o seguinte, não se corrige a tabela do SUS. Eu vou lhe dar um exemplo do que isso traz. Um fisioterapeuta recebe por 1 hora de consulta no SUS R$ 10. Você vai encontrar algum fisioterapeuta para fazer isso? Jamais. Não vai. Aí você pergunta, mas o orçamento da saúde vem crescendo. O que é que você está fazendo em Brasília? Você congela as transferências obrigatórias, por exemplo. Antes, a transferência obrigatória e ao longo da inflação corroendo, o governo federal repassava 50% da manutenção do custeio da transferência obrigatória, por exemplo, da atenção primária. Hoje está em 27%, porque o dinheiro está sendo comido. Aí você pergunta, e esse resto do dinheiro entre as transferências obrigatórias e o crescimento do orçamento da saúde, o que o governo federal está indo para onde? Em emenda parlamentar. Então, o que se faz? Se faz maioria parlamentar com a saúde, aí se resolve o problema político e se bota as filantrópicas, os hospitais, os secretários de saúde e os prefeitos com a cuia na mão para Brasília. Então, na minha visão, o grande projeto para o Brasil, para o próximo presidente, tem que ser um reajustamento para valores reais da tabela do SUS para os municípios, para que você tenha um atendimento. Hoje eu vi, por exemplo, 2 fatos que me marcaram muito. 2 fatos que me marcaram muito. Eu estou lhe adiantando quase tudo do meu evento, que vai ser hoje à noite mais tarde, mas bom. É porque você sabe fazer as perguntas certas. Mas tem 2 coisas que me marcaram muito. O ex-presidente Lula defender o aborto. Sim. E ele defendendo o aborto pelo ponto de vista da saúde pública. Que muitas mulheres estavam fazendo o aborto e eram pobres, e elas eram quem mais sofria. E eu quero discordar do presidente Lula. Se ele legalizar o aborto, apenas as mulheres ricas terão direito a fazer o aborto. Pegando apenas, eu não estou fazendo juízo de mérito entre ser a favor ou contra o aborto. Eu sou católico de formação, por isso você já sabe minha posição ideológica. Mas eu estou indo para o ponto de vista da saúde pública. O SUS não faria o aborto? Eu vou lhe dar um exemplo. Um dos grandes problemas da saúde, eu aprendi com o presidente da Comissão de Saúde, uma das grandes minhas vantagens foi entender que todo mundo tinha alguma coisa a ensinar. Eu aprendi com o presidente da Comissão de Saúde, Maurício Trindade. Um dia ele me leva para um hospital privado e me mostra. Tanto que o prefeito Bruno Reis, eu deixei o projeto pronto, ele vai implementar. Hoje, uma das grandes dificuldades das mulheres é conseguir um prolapso uterino. Você sabe o que é o prolapso uterino? Não sei. Prolapso uterino, a mulher tem o filho, normalmente o útero sai e retorna. É como se fosse um elástico. Aí o prolapso uterino, ele sai e ele não volta. E aquilo baixa a autoestima da mulher, é um problema de saúde. E hoje nós temos um problema no Brasil de fazer cirurgias de prolapso uterino. Mioma é um problema também, nós estamos discutindo isso agora. É um problema. Então tem cirurgias que nós temos já regulamentadas pelo SUS e que nós não estamos dando a qualidade. Então, assim, se o presidente quer fazer um discurso de saúde pública, ou o ex-presidente, a quem respeito, mas vamos fazer um debate sobre saúde pública. Para que você ter mais um serviço no SUS se você não está fazendo bem o que você deve fazer? Por exemplo, hoje um dos grandes problemas que nós temos, e aí eu estou dizendo por experiência pessoal, eu melhorei um pouco, mas gostaria de melhorar mais, é a oncohematologia. A oncohematologia, basicamente, minha mãe teve um linfoma não Hodgkin e meu sobrinho está nesse momento, você sabe, por isso que eu estou com essa cabeleira linda, foi em solidariedade, ele está com leucemia. Oncohematologia é isso, é câncer no sangue. Hoje a fila de oncohematologia é enorme. Então nós ainda não conseguimos resolver problemas simples. A segunda coisa, a segunda pergunta que eu faço ao presidente Lula, se ele acha que isso vai resolver muito, eu vou pegar um exemplo, PrEP. Você sabe o que é PrEP, não sabe? Não. PrEP é um conjunto de medicamentos, basicamente, é uma bomba, que quando você teve relação sexual sem querer, e você não sabe se a pessoa tem HIV ou não, você toma para prevenir o HIV, mas aquilo é uma bomba no seu organismo. Eu tenho 400 jovens toda segunda-feira na UPA dos Barris, você pode perguntar à Fundação Zé Silveira, porque essa juventude que está tendo agora, e me perdoe o presidente Lula, parece que ele está se descolando da juventude, ele não está vendo que se não conviveu com HIV como nós convivemos, nossa geração conviveu. Eles praticamente ignoram, não... né? Então, na minha visão, se o presidente quer realmente resolver, ele tinha que adotar os ensinamentos de Alcimar Coutinho. Planejamento familiar, botar como nós fizemos. Esse ano nós aditamos, antes de eu sair, que eu tinha identificado esse problema também, a possibilidade de você fazer vasectomia. Aumentamos laqueadura de trompa também, as cirurgias que chamam de esterectomia. Então é muito mais fácil você trabalhar no planejamento familiar,
como deu os ensinamentos ao Elcemar Coutinho, do que trabalhar no sintoma. A gravidez é um sintoma dos erros do SUS. Já que vamos fazer um debate só sobre saúde pública. O aborto e o que ele está falando das mulheres pobres é um sintoma, e eu estou dizendo isso, dos problemas do SUS e desse problema que passou pelo governo dele também, de não correção da tabela SUS. E olha que, para não dizer que eu estou politizando, eu estou falando desde Fernando Henrique até hoje, do governo de Jair Bolsonaro, a tabela do SUS não foi reajustada. Excelente debate. Eu gostei muito dessa... É importante esse trabalho aqui de ouvir, como você fala que gosta de ouvir, que a gente analisa o ponto de vista mais complexo do que realmente, como você está dizendo, um sintoma. Agora, saindo também da saúde pública, vamos pensar um pouco na saúde privada, que eu já ouço especialistas dizendo em um colapso da rede privada, de hospitais que não vão atender, planos de saúde que não vão conseguir fechar a conta. Você também está enxergando assim, Léo? Já aconteceu. Nós salvamos, essa é a importância do SUS nesse momento, e essa é a importância, por exemplo, do que eu penso. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, Pablo. Por isso que eu estou lançando a candidatura, a pré-candidatura hoje. Por quê? Porque eu quero dar um simbolismo de que realmente eu vou lutar por mais saúde para as pessoas. Então, quando você quer, eu aprendi isso com o ex-prefeito Assemineto, quando você quer resolver uma área, o que, é que você faz? Bota dinheiro e não tira. E hoje as filantrópicas estão com a cuia na mão atrás de deputado federal e os prefeitos também, porque a saúde se tornou impagável. A saúde está recebendo uma massa de miseráveis que já tinha, de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, e uma massa de pessoas que estão saindo da classe média para uma classe, vamos dizer, CD, que não tem condições de pagar plano de saúde. Nós temos que ampliar o serviço. Aí, veja, muitos de vocês da imprensa mostram as filas, a fila é um sintoma. Pablo, eu vou lhe dar um exemplo. Você sabe quantos medicamentos o SUS prescreve, e isso mostra a grandeza do trabalho do ex-prefeito Assemineto, que eu tive o privilégio de trabalhar, e do prefeito Bruno Reis, que eu tenho o privilégio de trabalhar. Você sabe quantos medicamentos, mais ou menos, a Rename, que é uma espécie de cardápio de medicamentos, é prescrito pelo SUS? 200. 250. Você sabe quanto Salvador compra? Além disso? 325. Então, vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, inoxparina, ou então conhecido o outro que é Clexane. Para não dizer que eu estou fazendo propaganda de marca, eu estou usando os dois. É um remédio que é prescrito para trombose em grávida. O SUS está começando a discutir agora. Em Salvador, desde a época do prefeito Assemineto, a gente compra a inoxparina. Com recurso próprio. Com recurso próprio. Por exemplo, Salvador é a única capital do Brasil, única. Eu liguei para Ana Estela de Fortaleza, Luciana de Recife. Graças a Deus, o ministro da Saúde disse, viu, Pablo, que eu sou o rei do furdunço. Que eu criei um fórum de secretários de capitais e acabei criando uma liderança. Então, e eu fui o presidente do fórum. Quando a gente tinha que dar enfrentamento ao governo federal, era todo mundo junto, certo? Então, mas resumindo, conversei com o Daniel Sorrange do Rio, Edson Aparecido. Ninguém dispensa fralda geriátrica fora de ambiente intra-hospitalar. O que quer dizer isso? Para vocês entenderem na linguagem popular. Ninguém dispensa fralda para quem não está internado em hospital. Aqui em Salvador nós dispensamos. Às vezes falta, mas foi uma decisão do prefeito Assemineto acertada e que nós topamos o desafio hercúleo de dispensar fralda em posto de saúde. Agora veja como são as coisas. Você, às vezes, vou usar na linguagem popular, às vezes você cria o problema para você mesmo, porque você faz uma coisa que não está no escopo do seu trabalho, as pessoas se acostumam com isso. Salvador é uma cidade pobre, Sim. Tem necessidade disso. E quando, eventualmente, pode faltar um recurso, um equipamento, um instrumento, aí a cobrança vem. Mas o problema nosso é de fornecimento. Nós fizemos 6 licitações de janeiro para cá. Então, como a quantidade é grande, aí uma pessoa com deficiência, porque a gente dispensa para a pessoa com deficiência também, que é o segmento que eu estou me lembrando. Por que você não compra na farmácia? Porque eu estou preso. E o segundo fato, eu estava me lembrando da pergunta que você me fez antes, o segundo fato que eu queria destacar, e por isso que eu estou indo para Brasília para fazer esse debate, assim, tem muita gente me perguntando, você acha que um só muda o mundo? Eu falei, não, mas melhora. A gente não vai mudar. Eu acho que a diferença da nossa geração, Pablo, para a de nossos pais é esse. A geração de nossos pais queria mudar o mundo. A gente quer começar a mudar o lugar onde a gente vive. E eu acho que mudando o lugar que a gente vive, a gente dá o primeiro passo para mudar o mundo. Então, o meu trabalho lá vai ser falar. Eu vi ontem, e está na Folha de São Paulo, o governo federal falando em aumento de imposto para itens da cesta básica. Isso é o maior absurdo. O Banco Mundial, em seu relatório, diz que o maior, eu vou repetir para você, o maior fator de concentração de riqueza no Brasil,
Vou repetir de novo. O maior fator de concentração de riqueza no Brasil é a forma de tributação. Como assim? A tributação no Brasil é sobre consumo. Por quê? Porque vem escondida. Tributação tem que ser sobre patrimônio. Se você tem um apartamento, você paga X. Se você tem 2 apartamentos, você paga 2X. Se você tem 3 apartamentos, você paga 3X. Então tem que ser sobre patrimônio. Se você investe na bolsa, você paga X, porque os dividendos não estão, os lucros e dividendos não não estão... sobre consumo, não é justo. Por exemplo, a gente estava aqui conversando com meu amigo Tomate, que meu amigo Tomate, que ganha aqui na TV X, pague o mesmo preço da água, do imposto da água, que Pablo, que ganha 2x. Não é justo. E outra coisa, tributar, aumentar tributo, e hoje eu vou fazer uma proposta sobre isso, aumentar tributo de item da cesta básica, isso quer dizer o quê? Matar os miseráveis de fome. Então, assim, olhe que, como eu disse a você, eu tenho um partido político, mas eu não acho que meus aliados têm todos os acertos e meus adversários todos os erros. Então eu estou falando de Lula e estou falando de Bolsonaro, dos erros que eu acho que estão cometendo. Então o que eu acho? Nós temos que deixar desse negócio de discutir, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Não. Nós temos que ser por nós mesmos. E eu estou dizendo, porque Léo Prates é neto de Dona Mariquinha e seu Pedro, da Rua da Misericórdia, Vitória da Conquista. O pai foi vendedor da caixa de fósforo na feira em Vitória da Conquista, veio para Salvador estudar e provou que a educação transforma a vida de uma família e não de uma pessoa. Eu sou a prova viva disso. Eu brinco com meu pai foi contra eu entrar na política, Pablo. São 11 irmãos, eu até agradeço, vou receber sábado uma homenagem à Vitória da Conquista, são 11 irmãos, meu pai é o mais novo, os irmãos se cotizaram para ele vir estudar em Salvador, e ele é muito grato a isso. Ele pegou 8 sobrinhos, nós somos 48 primos carnais, a galera gosta de fazer filho, somos 48 primos carnais. Aí ele pega 8 sobrinhos? Aí ele pegou 8 sobrinhos, botou dentro de casa. Quando eu nasci, eu chorava, já era meu primeiro comício, porque estavam os 8 morando no mesmo quarto que eu. Então, eu brinco com meu pai que quem me fez político foi ele. Então, só voltando também um pouquinho, e a gente falou em nascimentos e em família, para mim também é incoerente do presidente Lula estar falando sobre essa coisa do aborto hoje, porque é o primeiro momento da humanidade, eu acho que nos últimos 100 anos, que a gente tem desaceleração no crescimento, a gente vai ter redução da média de vida das pessoas. Então, para que a gente vai tratar esse tema agora que a gente tem temas muito mais urgentes, como eu estou lhe falando, câncer, é um paciente que leva 15, 20 dias numa UPA e a gente não está tendo onde botar. Oncohematologia, vamos falar aí, a gente estava falando sobre financiamento do SUS. Você sabe quanto é que o SUS paga em uma cirurgia de joelho? Não. R$ 1.700, você não acha prestador. Você sabe o que o ex-prefeito ACM Neto fez e o prefeito Bruno Reis manteve? Aumentou Salvador isso? bota 7.200 em cima. O mínimo de uma cirurgia de joelho é R$ 8.900. Então, por isso que a gente tem que discutir realmente, sair das palavras e ir para a ação, de ter mais Brasil e menos Brasília. Léo Prates, 44 anos, engenheiro, ficou notabilizado nos últimos 2 anos como secretário municipal da saúde em Salvador. Muita gente começou a te ver como técnico, como uma pessoa técnica da área de saúde, só que ele é como se diz, um animal político. É uma pessoa que gosta da política na teoria e na prática. Eu não posso terminar a entrevista sem conversar um pouco sobre política com você. Aí, resumidamente, como você, Léo Prates, deputado estadual, enxergou as movimentações no campo político para o lado de Rui Costa, que redundou em Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior, presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, e para o lado de ACM Neto, que redundou em João Leão e Marcelo Nilo, por exemplo? Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, não posso ser incoerente com minhas palavras. Essa pandemia também me criou, e eu volto a dizer, meu pai e meu padrinho pensam diferente de mim. Eu criei nessa pandemia também uma relação muito próxima ao governador Rui Costa. Tá? Eu não posso esconder isso de ninguém, a gente se falava quase que diariamente. Claro que chegou o momento político, cada um adota o seu lado. Eu tenho uma amizade com a ACM Neto de 32 anos, considero o melhor amigo que eu tenho com a vida, eu sempre brinco. E aí, Pablo, fique tranquilo, não vai ter lugar para você, que eu gosto tanto dos amigos que eu casei com minha melhor amiga, nós somos amigos há 43 anos, eu e Ana Paula, né? Tá Agora, certo. 44 anos, nós nascemos no mesmo prédio, crescemos juntos, estudamos na mesma escola, então uma história bem bonita, e trabalho com o meu melhor amigo, que é a ACM Neto, que foi quem me levou para a política. Eu tenho 32 anos de amizade com a ACM Neto, nós somos contemporâneos de colégio, eu sou um ano mais velho que ele. Mas você dialoga com todo mundo. Dialogo com todo mundo. Então, essa pandemia acabou me dando, eu tenho um profundo respeito. Só que o que eu defendo?
eu defendo, primeiro, Léo Prates não existiria, eu tenho que ser muito sério em termos dos meus princípios. Léo Prates não existiria, por exemplo, e eu vou lhe contar aqui pela primeira vez na vida, e você pode perguntar a ele, político hoje, se o DEM não tivesse em determinado momento perdido a eleição. Como assim? Porque eu não existiria, por exemplo, em 2004, o ex-prefeito Antônio Baçaí, até conversei com ele ontem, queria me lançar vereador, 11 vereadores foram Antônio Carlos Magalhães, disseram que se me lançasse, eu era assessor de ACM Neto naquela época, e se me lançasse, rompiam com a ACM. Eu acabei recuando em prol de um projeto coletivo. Então, quando você vai ficando muito tempo no poder, as forças que estão lá há muito tempo vai impedindo você de crescer. Então, em primeiro lugar, eu defendo a alternância de poder, né? Eu acho que o governo do Estado já está há 16 anos aí. Eles mesmos criticavam os 16 anos, ganharam a eleição de Antônio Carlos Magalhães criticando os 16 anos, estão há 16 anos aí. Então, em primeiro lugar, por princípio, eu sou a favor da alternância de poder. Eu não fui candidato à reeleição a presidente da Câmara. Muito vereador, por exemplo, me ofereceu quebrar na Constituição do município um impedimento que tinha sido colocado pelo ex-presidente Paulo Câmara, porque isso faria com que eu pudesse ser reeleito e vários presidentes foram reeleitos, que eu seria o primeiro a não disputar a reeleição. Então, por princípio, eu sou a favor da reeleição, tenho que ser coerente, mas eu sou contra você ficar muito tempo no poder. Eu acho que isso me trouxe para a política e eu não podia ir contra a minha história. Em 2012, e aí completando para você, o grupo político me pediu para ser candidato, porque o DEM já não tinha mais vereador, porque quando você vai para a oposição, as forças tradicionais, que vamos dizer, a gente muda o lado, quem muda o lado são os comandantes, não são eles, que estão sempre do lado do governo, que é o famoso centrão, vamos dizer assim, fica do lado do governo. E para aqui não há nenhuma crítica, cada um tem a prática política que quer. Eu não, eu gosto de fazer política num campo muito claro, muito transparente. Então, aquilo me permitiu ser. Então, em primeiro lugar, eu sou a favor da alternância de poder, por princípio. Em segundo lugar, eu acho que está na hora da Bahia dar uma oportunidade. Eu acho que todo mundo elogia. Eu vou lhe dar um exemplo. Cirurgia de joelho. Nós temos 70 cirurgias de joelho contratualizadas aqui em Salvador, pelo município de Salvador. Salvador gasta mais de 550 milhões em contratualização. E eu quero lembrar que a alta complexidade na Bahia, pela pactuação, é do governo do Estado. Não há nenhuma crítica aqui. São 600 milhões do governo federal transferidos para o governo do Estado para ele cuidar da alta complexidade. O que é a alta complexidade? São os hospitais. E mesmo assim, Salvador, como disse a ACM Neto, não ficou procurando culpados nem desculpas. Ele fez a parte dele. Então, eu sou a favor da alternância de poder e eu acho que a ACM Neto é o melhor candidato para a Bahia. É bom essa coisa da aliança, do jogo político, a gente gosta? É sim, mas eu acho que a principal aliança de ACM Neto tem que ser com o povo da Bahia. Ele está viajando muito, ouvindo o povo da Bahia e apresentando um projeto de gestão que vai transformar a vida dos baianos. Então, com todo o respeito aos adversários, eu não menosprezo o adversário, nem acho que essa adjetivação traz nada. Eu acho que a política se desmoralizou porque um fica adjetivando o outro. Eu vou defender o meu, que a ACM Neto representa as minhas ideias, porque eu contribuí para esse projeto de ACM Neto. Então, eu acho que a ACM Neto tem que conversar com o povo. É pelas redes sociais, é pelas ruas, é com o povo. Os políticos. E aí eu estava aqui falando do Rui Costa, mas, por exemplo, o Bolsonaro provou. Você sabe, meu partido faz oposição, eu faço oposição ao presidente Bolsonaro, mas o Bolsonaro provou que a política tradicional estava acabada. Bolsonaro se elegeu sem tempo de TV e Bolsonaro se elegeu com um partido nanico, que era, à época, o PSL. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Bolsonaro provou que a principal aliança de um político, isso não é ruim, isso é bom. Tem que ser com o povo, tem que dialogar com as pessoas. Eu tenho sempre dito à minha equipe, se a gente vai apresentar um projeto, a gente não vai apresentar para os políticos, a gente vai apresentar para as pessoas. É com essas que eu quero dialogar, com as pessoas que estão pela Bahia. E por isso que eu tenho trabalhado, Pablo, de domingo a domingo para conversar com as pessoas. Leonardo Prates, engenheiro, deputado estadual e pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Nosso convidado aqui no Linha de Frente. É sempre uma boa conversa que a gente entende muito mais depois que você vem e dialoga com a população. Já estou te convidando antecipadamente para um próximo encontro. Combinado? Combinado. E você pode também marcar um domingo aí para eu te ensinar a jogar bola, você e Matheus, que não sabem nada. Aí você quer fazer piada uma hora dessa. Obrigado, Léo Prates. Até a próxima. Um abraço. Valeu a vocês.